Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Bárbara Mancelani e nós estamos fazendo a nossa sequência dos capítulos de Provérbios e hoje nós vamos para Provérbios 4, um capítulo lindo, gente. Bom, mas antes da gente começar, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, já dá o seu like, todo mundo aí, já dá o seu joinha e não se esqueça de deixar o seu lindo comentário no final desse vídeo com o seu entendimento também sobre esse capítulo, abençoando as nossas vidas também com aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Bom, gente, então vamos para o capítulo 4, que o título aqui na minha Bíblia, NVI, é A Sabedoria é Suprema. Bom, esse capítulo aqui, ele é um capítulo muito importante, por quê? Porque quando eu estava, importante para mim, tá, gente? Quando eu estava lendo, Deus me deu um entendimento, assim, muito claro de algumas coisas que fizeram total sentido pro que eu tô vendo na minha vida. Ele fala muito sobre a importância da sabedoria, claro. Aqui fala que a sabedoria, ela irá nos proteger, ela irá cuidar de nós, e que nós precisamos colocar ela em alta estima na nossa vida. A gente tem que dar tudo que a gente possui de bens, de tempo, investindo em ir atrás de sermos sábios, em ir atrás de buscar a sabedoria, porque quanto mais eu a colocar como prioridade na minha vida, mais ela irá me abraçar, irá me honrar, irá me abençoar, me trazer aqueles benefícios que a gente já falou que a sabedoria traz para nós. E aí, o que me deixou assim bem admirada foi esse versículo aqui, o versículo 12, tá? Provérbios 4, 12. Assim, quando você por elas seguir, ou seja, pelas retas veredas da sabedoria, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Gente, eu achei isso aqui, assim, espantoso pra mim. Porque, uau, como assim? Alguém percorrendo o caminho da vida, na jornada da vida aí, né, com todas as lutas que temos, as questões e situações que temos. Como assim essa pessoa não encontrará obstáculos e quando correr não vai tropeçar? Gente, isso é incrível demais. Duas coisas aqui ficam muito claras para mim do porquê que esse caminho, desse caminho da sabedoria, a pessoa não vai encontrar obstáculos e não vai tropeçar quando correr. A primeira delas é que esse caminho de uma pessoa que anda com sabedoria é um caminho que fica cada vez mais claro, sabe? Cada vez mais reto, cada vez mais limpo. Ela vai assim, sabe? De dia não é muito mais fácil de nós andarmos na rua sem tropeçarmos? De noite não é muito mais difícil, porque tem coisas que a gente não enxerga tão bem de noite? É isso, o caminho da pessoa que anda em sabedoria é um caminho que vai clareando cada vez mais, e isso fica muito evidente ali no versículo 18, que fala assim, ó: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Então a pessoa que caminha nessas veredas da sabedoria, o caminho dela vai clareando, 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 para ficar dia perfeito, um dia muito claro, que é muito mais fácil de você perceber os obstáculos do caminho, as pedras no caminho, aí você não vai tropeçar porque você está enxergando e você consegue se desviar daquilo. Esse versículo me lembra muito um outro versículo de Salmos 119, 105, que fala assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, a sabedoria que traz essa claridade para as nossas vidas está na palavra do Senhor. Quanto mais eu leio, medito e pratico a palavra do Senhor na minha vida, mais claro o meu caminho vai se tornando. O Senhor vai iluminando os meus passos, vai mostrando as pedras no meio desse caminho pelas quais eu devo desviar, das quais, né, eu devo desviar no meio do meu caminho. Então a palavra do Senhor é o que vai nos encher de sabedoria e clarear o caminho à nossa frente. E outra coisa também que fica muito claro para nós, está lá no versículo 25 e 26. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Então nós também, no caminho de sabedoria, a gente não tropeça e não encontra obstáculos. Por quê? Porque nós estamos olhando para frente, não estamos olhando para trás, para o nosso passado, para a culpa, para o peso, para o medo, para a depressão, para as coisas que ficaram. Porque se você olha para trás também é muito mais fácil de você tropeçar porque você não tá
se atentando ao caminho à sua frente. E também fala aqui, veja bem por onde anda. A sabedoria, ela te dá esse discernimento. Ela te dá o discernimento de você entender passo a passo para onde você está indo. Caminhar sempre atento. Por isso, não tem obstáculo e não tropeça. Então olha, gente, como é incrível. Quando a gente anda em sabedoria, os nossos caminhos são aplainados. O Senhor aplana os nossos caminhos e fica muito mais fácil caminhar. Só que é muito importante nós dizermos que isso não quer dizer que não vai ter luta, não vai ter dificuldade, não vai ter adversidade, mas nós vamos aprender a olhar para tudo isso não mais como um peso, sabe? Não mais como algo penoso, difícil e horrível, um castigo horrendo que o Senhor está nos dando. Não. Nós vamos olhar para isso como uma oportunidade de aprender, uma oportunidade de crescer. Lembra que nós falamos lá no... Agora eu não lembro exatamente qual era o capítulo, que nós falamos que corrige o sábio, ele se tornará ainda mais sábio. E também fala, acho que é nesse mesmo capítulo, inclusive, que o Senhor, ele corrige aqueles que ele ama, aqueles que são filhos dele. Então, olha só, a gente já não olha mais para tudo isso como um peso, a gente olha com amor, olha com mais uma oportunidade de aprender, de crescer, de sermos maduros, de entendermos o próximo nível, a próxima fase que o Senhor está querendo nos levar, né? Então, a gente começa a enxergar isso de uma forma completamente diferente. E mais uma coisa que eu não podia deixar passar, que é um versículo assim, que acho que muita gente sabe, que é o 23, né, gente? Provérbios 4, 23, diz o quê? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Nessa versão fala isso, né? E outras versões, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, que se deve guardar, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Nós já falamos aqui também, e vamos falar um pouquinho mais pra frente, que a sabedoria, ela nos ajuda a lidar melhor com as nossas emoções, a colocarmos a nossa emoção no lugar certo. E quando nós pensamos em coração, nós pensamos em emoção. Nós pensamos que as emoções habitam aqui, sabe? Os nossos sentimentos habitam aqui. Então, com a sabedoria, a gente aprende a guardar as nossas emoções, a não deixar elas nos dominarem, porque se a emoção, ela nos domina, ela é aquilo que conduz as nossas vidas, com certeza a nossa vida se perderá. Quantas tragédias já foram feitas, executadas no calor de uma emoção da pessoa que fez a tragédia, que causou a tragédia. Às vezes a pessoa estava com muita raiva, estava muito indignada, estava muito irritada e acabou fazendo coisas que depois ela se arrependeu completamente, que se ela tivesse sim controlado melhor aquela emoção, acalmado mais o seu coração, ela não teria cometido. Então por isso que fala que a gente tem que guardar o coração, porque dele depende toda a nossa vida. Depende da gente tomar decisões certas ou erradas na nossa vida, como está o nosso coração, como estão as nossas emoções, que lugar elas têm ocupado dentro de nós. Então isso é sábio também, guardar o nosso coração, e é a sabedoria que vai nos ajudar a controlar as nossas emoções, a lidar com as nossas emoções. Amém, gente? Que capítulo lindo, né? Bom, amanhã tem mais. Amanhã tem um capítulo 5, que também é recheado de ensinamento para nós. Glória a Deus, porque Ele nos deixou a sua palavra e ela nos instrui no caminho que a gente deve andar, não é mesmo? Um beijo e até a próxima.